Damos início convidando Adailton Dias, diretor de planejamento da EPL, para apresentar o planejamento da logística de transportes nacional. Mais uma vez, bom dia a todos. É uma grata satisfação participar desse importante evento. E mais uma vez eu agradeço a gentileza do professor Raton de oportunizar a EPL e apresentar seu trabalho. Bom, o que eu vou apresentar aqui para os senhores, primeiro falar um pouquinho sobre a EPL, que é uma empresa de planejamento e logística do governo federal. É uma empresa que nasceu vinculada inicialmente ao Ministério dos Transportes, onde tinha como o seu principal produto o trem de alta velocidade, e no decorrer do tempo ela foi reformulada e recentemente, em setembro de 2016, teve sua vinculação alterada, e em função da criação do Conselho do PPI, a Secretaria do PPI, a EPL passou a se tornar o braço executivo e de planejamento e de estruturação de projetos da Secretaria Executiva do PPI. A EPL é composta de 3 diretorias: uma de planejamento, um diretor-presidente e uma diretoria de gestão. Tem finalidades, objetivos e competências que, nas finalidades, tem a questão da estruturação e qualificação de projetos. Passa bastante rápido essa questão. Os objetivos, conforme a Lei 12.743, é planejar, promover desenvolvimento, prestar serviço na área de pesquisa, estudos e projetos destinados a subsidiar o planejamento logístico. Competência, elaborar estudo de viabilidade técnica, subsidiar a formulação, planejamento e implementação de ações no âmbito das políticas de logística e transportes. E nesse ponto é uma coisa bastante importante, que a EPL ela tem uma atuação bastante transversal, não só no âmbito federal, mas também permite fazer estudos através de cooperação ou contratação direta para estados e municípios. Daí que vem aí uma missão muito grande, que não só de cuidar do planejamento logístico nacional, mas também existe aí uma possibilidade de se fazer os planejamentos estaduais e regionais alinhados com as diretrizes nacionais. Os principais produtos da EPL são o PNLI, que nós já iniciamos a parte do planejamento das ações, já cumprimos os levantamentos dos dados básicos e primários e fizemos estudos de matriz de origem e destino, seguimos todo esse fluxo e hoje o PNLI se encontra na fase de análise das contribuições recebidas nas reuniões que realizamos com participação não só dos atores governamentais, como também com parceiros da iniciativa privada, como as confederações CNT, CNI, CNA, a ProSoja, a NTF, tivemos também com a NUT, a Biquim, a BDIB. Ou seja, nós estamos buscando, dentro do Brasil, retomar uma situação, um ambiente que há um bom tempo não está sendo, digamos, praticado, que é a questão do planejamento de longo prazo, o planejamento integrado, ouvindo não só os órgãos de governo, como também ouvindo a sociedade que tem interesse direto na questão do transporte e da logística. O objetivo do PNLI, além de fazer o planejamento de curto, médio e longo prazo, é propor carteira, portfólio de investimentos que resolvam os gargalos que são apontados pelo próprio plano. Na sequência, além de indicar os potenciais ações e portfólio de ações, cabe ainda à EPL a estruturação de projetos para aqueles projetos que têm um perfil voltado para o mercado, ou seja, projetos que têm um desenho, um indicativo, que são projetos que o mercado aceitaria para fim de concessão ou PPPs. Outro produto que é muito importante na EPL é a questão do observatório, que é nada mais nada menos um repositório, um grande repositório de informações sobre o setor de transporte e logística. Essa informação, nós paramos para observar que a informação é o nosso principal insumo. Então, em função disso, nós temos que ter uma base de informações bastante sólida, qualificada, e não produzir informações, mas sim capitalizar as informações que já são produzidas em grande volume por todos os órgãos do governo federal, estaduais e municipais.
Outro projeto muito importante na EPL também é a etapa final, que é a estruturação dos projetos de infraestrutura. E aí a gente trabalha com a questão ambiental, licenciamento ambiental, a questão de engenharia, modelagem econômica financeira e a questão da financiabilidade. A partir do momento que a gente tem um projeto estruturado, fazemos os contatos com os bancos financiadores. O principal parceiro nosso é o BNDES, onde a gente já observa a possibilidade ou não daquele projeto ser financiado para fins de uma potencial concessão ou PPP. Aí são as etapas da estruturação de negócio do projeto. Firmamos muitos acordos e parcerias. Nós temos uma das diretrizes que nós temos dentro da empresa é buscar os parceiros não só no âmbito governamental, mas também da iniciativa privada. Estamos em vias de firmar uma parceria, uma importante parceria com a Universidade do Paraná. Já foi feito, fizemos alguns contatos, estamos em vias finais de formalizar o termo de cooperação. Fechamos o plano de trabalho para que a gente possa também ter uma parceria com a universidade. Achamos bastante importante a questão da participação da universidade, uma vez que a universidade é detentora de inteligência e pode reter inteligência, conhecimento e retroalimentar o sistema e o próprio governo. Então, são alguns acordos e parcerias vigentes. Inclusive, temos acordo vigente com a ANTAC, que é um trabalho que eu vou apresentar ao final do que nós temos aqui. Bom, de maneira bastante objetiva, o Plano Nacional de Logística Integrada, tem aqui o sumário da apresentação, e ele tem por objetivo elaborar o planejamento estratégico para otimizar a movimentação de cargas com o uso de diferentes modos de transporte, utilizando as ferrovias, a cabotagem, hidrovias interiores como sistema de alta capacidade. Daí vem a importância e a relevância desse evento, porque nós consideramos, e por definição assim a hidrovia como um sistema de alta capacidade que hoje, pelos estudos que foram efetuados, está sendo subutilizado. De maneira geral, alguns elementos faltam para que a hidrovia seja otimizada a sua utilização. Dentre as questões que a gente observou, é a questão também voltada dos centros de integração logística, que a gente entende que tem que haver em determinados pontos para que haja a necessidade não haja a oportunidade de transbordo de carga de um modo de transporte para o outro. Então, além de estudar não só os sistemas de transporte, nós também estamos levando em consideração a possibilidade de implantação de centros de integração de logísticas, para que esses modos de transporte possam se comunicar. E tem uma questão que foi colocada agora há pouco na apresentação sobre a questão da cabotagem, que, no nosso entendimento, merece uma atenção também muito especial, porque ainda tem muito espaço para que a gente possa crescer com o uso da cabotagem no Brasil. Aqui rapidinho é sobre a questão da metodologia. Como eu coloquei aos senhores nos slides anteriores, nós temos assim uma determinação muito forte de usar a inteligência do governo, e nessa questão específica da metodologia, nós optamos por firmar uma cooperação com o IPEA, que é um órgão que todo mundo conhece, um grande formulador de metodologias, de projeções, etc., para nos auxiliar na elaboração da metodologia de projeção de demanda do PNLI, além da questão da distribuição das viagens, geração de viagens, a questão da alocação, junto com as informações que a própria EPL já detém. Bom, essa imagem ela não favorece muito, porque a projeção fica um pouco prejudicada, mas o que é que acontece? Hoje nós temos o retrato do Brasil, logística e infraestruturalmente falando. Nós temos a questão da ferrovia, que nós consideramos na malha georreferenciada, tanto de ferrovias como hidrovias e rodovias, aqui levando em consideração também a cabotagem, o que efetivamente está em operação. Não só para a parte ferroviária, a parte hidroviária, o que tem a possibilidade de navegação não interrompida, ou seja, navegação permanente durante todo o ano, e a malha rodoviária, como nós todos já conhecemos, é uma malha que realmente suplanta todas as demais malha dos outros sistemas de transporte. Então, nós consideramos para fins de infraestrutura logística de transportes a combinação desses três sistemas. Para fins de alocação das cargas, nós
nós consolidamos todas as cargas nesses 4 grandes níveis, ou seja, granel sólido do agrícola, onde tem farelo de soja, milho, grãos e soja em grãos, granel sólido da agrícola, carvão mineral, cimento, minério de ferro e outros minerais, carga geral, containerizado ou não, alimentos, bebidas processadas, celulose, etc. E granel líquido, combustíveis petroquímicos. Ou seja, esses 4 grandes grupos representam todas as mercadorias produzidas e transportadas no território nacional. E aí nós fizemos a divisão modal para saber hoje como um retrato do Brasil hoje, como essas cargas estão sendo transportadas. Observem que 65% de tudo que é produzido no Brasil, transportado na realidade, dos 2,3 trilhões, nós temos 65% sendo transportado por rodoviário. Muito, muito. Observamos que 15%, apenas 15%, é o ferroviário e a participação aquaviária, 15% também muito pequeno dentro desse universo. Se a gente for observar a distribuição por grupo de mercadoria, aí as coisas ficam ainda piores, né? Observem que, para o grupo de mercadoria, granel sólido agrícola, apenas 7%. Granel sólido não agrícola, representa 25%. Carga geral, 54%. Agora, como essas mercadorias estão sendo transportadas, considerando o modo de transporte? Opa, passei rápido demais. Bom, ok. O modo rodoviário ele é responsável por 60% dos granéis sólidos agrícolas. E 30% vai pelo ferroviário e hidroviário apenas 10%. No granel sólido não agrícola nós temos 40% no rodoviário, ferroviário 49% e 8% aqui na parte hidroviária. Carga geral. Carga geral arrebenta com a gente, olha para isso. 87% de carga geral é toda transportada por rodoviário. Bom, nós temos essa estatística fechada por grupo de mercadoria, mas temos também por item de mercadoria. O que é que nós fizemos na sequência? A partir do momento que a gente observou que 87% da carga geral é transportada por rodovia, nós abrimos isso aqui, não está aqui na apresentação, mas nós abrimos isso aqui e observamos que uma série de mercadorias que podem ser transportadas pelo hidroviário sai pelo rodoviário. E aí a gente já tem um alerta. Por que é que não sai por aqui, sendo o hidroviário mais barato? Então já liga um sinal de alerta e a possibilidade de promover uma migração do rodoviário para o hidroviário. Esse vai ser o grande desafio. Granel líquido, aí tem uma participação forte do hidroviário. Bom, fizemos um comparativo histórico. O GEIPOT, em 93, estabeleceu que 62% do rodoviário, a gente apuramos agora 65%. Houve uma queda em relação ao ferroviário, em valores percentuais, mas em valores absolutos subiu. O hidroviário está dando 15% aqui, 16%, e 4% do rodoviário. Aqui tem uma oportunidade muito grande para promoção de um equilíbrio da matriz, migrando um pouco para cá e outro tanto para aqui para baixo. Aí é o comparativo com o grupo de mercadoria, a participação, granel sólido agrícola, no rodoviário só isso, e o resto é carga geral. Carga geral na cabotagem um pouquinho, só 36%, mas 61% é de granel líquido. No hidroviário 47% é com carga geral, mas ainda tem espaço demais para crescer. Bom, da matriz origem e destino, nós chegamos a uma projeção para 2035 que o Brasil vai ter uma necessidade de transporte de 2,7 trilhões de toneladas. Desse valor total, está concentrado muito no Sudeste. O Sudeste tem 43% da origem dessa carga e 19%, ou 33% na realidade, do destino dessa carga. Aí vem o segundo momento. Já que a gente conseguiu identificar qual é a estrutura de infra que nós temos disponível para transportar e temos a projeção do que nos espera transportar em 2035,
Aí nós fizemos uma simulação de alocação dessa carga. Pegamos a nossa malha, voltando aqui um pouquinho, pegamos a malha atualizada, a rede base projetada para 2035, ou seja, só o existente mais o que está contratado, que vai ficar os trechos que serão concluídos até 2035, e fizemos a alocação, o carregamento da rede. No carregamento da rede, você observa que o verdinho aqui é granel sólido agrícola, que tem essas rotas de escoamento. Cabotagem tem um pouco de cabotagem, granel líquido. Bom, mas aí que vem a parte importante. Comparando a capacidade de transportes que nós temos projetado para 2035 e potencial produção estimada, a produção estimada para 2035, fizemos uma análise de capacidade onde todos esses vetores vermelhos e verdes, os vermelhos são as rodovias e os verdes são as ferrovias, representam potenciais gargalos logísticos para 2035. Ou seja, nós já temos aqui um indicativo hoje, em 2017, que se nada for feito, e caso a projeção de demanda seja confirmada em 2035, nós teremos esse imenso universo de gargalos a resolver. Certo? Então, nós estamos agora na EPL justamente neste momento. Vamos publicar até o mais tardar, até o final de março desse ano, esses gargalos e uma estimativa de custo para resolver esses gargalos. Mas o mais importante, até o final do ano nós teremos já uma proposta de solução de todos esses gargalos ao longo do tempo. E a proposta é que as alternativas de solução sejam blocos de intervenções, levando em consideração qual vai ser a diretriz do governo, se é otimizar o uso das hidrovias, otimizar o uso da cabotagem, porque tudo isso influencia no modelo. Caso seja decidido pelo governo, digamos que a saída de produção vai ser pelos postos do norte, então a gente tem que incentivar a subida para o norte. Se for manter a mesma lógica que nós temos hoje de distribuição de fluxo de cargas, teremos que adequar a capacidade desses trechos que estão aqui com a capacidade já indicada como capacidade insuficiente para o volume de carga previsto. Então, senhores, em relação ao PNLI, nós temos esta questão, é um plano de médio e longo prazo, que nós estamos, a nossa proposição é que a cada 5 anos nós tenhamos blocos de intervenções, blocos de projetos para resolver os gargalos que foram apontados e também para sinalizar para o Ministério do Transporte, que é o grande formulador de política de transportes, qual poderá ser o cenário caso opte por uma alternativa ou outra. Mas o que a gente está tentando colocar de maneira assim bastante clara é que hoje nós temos uma ferramenta que é dinâmica, que a partir do momento que se se toma a decisão de solucionar este problema, a partir do momento que ele soluciona esse problema, quando eu coloco na ferramenta que esse problema vai ser solucionado em um determinado espaço temporal, automaticamente a alocação de carga ela é modificada e ela pode redistribuir ou gerar outras rotas com outros potenciais gargalos. Bom, em relação ao trabalho que está sendo desenvolvido em parceria com a ANTAC, nós estamos em vias de concluir o diagnóstico do setor portuário. O que significa isso? A equipe da ANTAC com a equipe da EPL está visitando todos, 100% dos terminais portuários do Brasil para conhecer não só a infraestrutura do porto, como também manter uma relação entre os operadores e, na sequência, abrir a possibilidade de aplicação do questionário que vai nos trazer uma série de informações sobre o comportamento de cada porto, o custo logístico que aquele porto entende que tem na cadeia produtiva, eventuais gargalos e necessidade de investimentos. Essas informações serão tratadas
e farão parte no pacote de alinhamento e integração entre o PNLP e o PNLI para o planejamento de médio e longo prazos. E, ao final, propor o modelo de sistema multimodal inovador para o transporte de carga no Brasil. Por que é importante a gente ter essa visão do setor portuário? Porque já fizemos isso com o setor rodoviário, fizemos uma série de pesquisas, contagem volumétrica classificatória, fizemos mais de 1 milhão de entrevistas, não só a EPL, como o próprio DENIT, Ministério do Transporte, para determinação das linhas de desejo, origem e destino. Ou seja, nós estamos estudando todos os modos de transporte, de maneira que a gente possa integrar as dificuldades, observar quais são as dificuldades, quem está efetivamente gerando essa dificuldade, se é uma dificuldade gerada pelo setor rodoviário ou ferroviário, que de repente um determinado porto tem algum problema que possa ter sido gerado por uma deficiência de acesso ao porto, como pode ser outro tipo de questão que, num simples olhar, a gente não consiga identificar. Então, é importante conversar com quem está na ponta, quem é realmente usuário do sistema, para que a gente possa entender como a gente pode caminhar, na sequência, alguma proposta de solução. Em relação à execução do projeto, o trabalho foi iniciado no segundo semestre do ano passado, tem uma previsão de conclusão agora no terceiro trimestre de 2017. O estágio atual, as visitas técnicas já foram realizadas em cerca de 80% dos terminais portuários. E temos os próximos passos: concluir as visitas técnicas, aplicar os questionários eletrônicos, inserir resultados no PNLI, elaborar a proposta para a criação do sistema multimodal de transporte de cargas e publicar os resultados para que a sociedade tome conhecimento. É lógico que tudo isso aqui é feito em parceria com a ANTAC, em discussão com a agência e com a CEP também, para que a gente possa ter a visão de quem realmente entende do setor, só que a EPL está trazendo a visão do outro lado, que é a visão dos demais setores, em razão das informações dos estudos já foram efetuados e do nível, do volume de informações que a gente tem, que pode contribuir para um desenho de uma solução muito mais otimizada do que olhando exclusivamente determinado setor. Bom, como o tempo é bem reduzido não, é suficiente para que a gente possa apresentar o trabalho, e vai ter também uma rodada de perguntas e respostas. O que eu tinha que apresentar em relação à EPL, o planejamento de logística, o Plano Nacional de Logística Integrada, é isso, e principalmente essa questão da parceria com a ANTAC, isso sem levar em consideração que temos também uma parceria com a CEP para fazer estudos para modelagem de concessões de 15 terminais portuários. Estamos definindo ainda essa carteira, que nossa expectativa é que esses estudos fiquem prontos até o final desse ano, mais tardar no primeiro trimestre do ano que vem. Então, agradeço a oportunidade mais uma vez, parabenizo a todos os idealizadores do evento e me coloco à disposição para eventuais perguntas e dentro da possibilidade. Se eu não conseguir responder, com certeza anoto o nome e depois eu mando por e-mail. Muito obrigado e que tenhamos todos um bom dia de trabalho.